Oi, gente, boa noite. Hoje a nossa live vai falar sobre, vou fixar aqui, insegurança e sentimento de incapacidade. Tô pregando aqui. Boa noite, boa noite. Vamos chegando para a gente iniciar a nossa live dessa semana. Semana passada não tivemos live porque eu estava num congresso em Brasília, então vamos juntos nessa. E mais uma coisa, gente, semana que vem não vamos ter live novamente. A minha filha vai precisar fazer uma cirurgia na quarta-feira. É uma cirurgia que ela tem um desvio de septo muito grande, formou um esporão e tem um problema de sinusite. Então, oi, Irlan, boa noite. Ela vai precisar fazer essa cirurgia, então não teremos live quarta-feira que vem novamente. Então vamos juntos hoje. Boa noite, Valdisney. Convidem aí as pessoas, manda aí esse aviãozinho, vamos chamar todo mundo pra gente estar aqui juntos, conversando sobre esse assunto. Oi, Bruna, boa noite. Oi, Gorete. Como sempre, assunto muito necessário, verdade. E assuntos sempre escolhidos por vocês, né? Seguidores, que quando eu abro a caixinha lá nos meus stories pedindo sugestões de temas, e vocês sempre mandam sugestões incríveis. Oi, Poliana, boa noite. Que bom estar aqui de novo. Eu que agradeço a companhia. Boa noite, Solange. Vamos chegando todos, vamos juntos, porque esse assunto é importante, é relevante. Boa noite, Fernanda. Então vamos lá, a gente vai aqui aos pouquinhos. Boa noite, Mendes Helene. Gente, tem uns nomes que eu não sei porque vem o sobrenome na frente, é Elane. Oi, Cris, boa noite. Gente, eu comprei um tripé porque o meu outro tava dando pirueta sozinho. Demorou um ano para chegar, chegou e ele não é tão legal, mas... Boa noite, Inês, boa noite, Gesna. Gente, tem uns nomes difíceis. Oi, Mônica, boa noite. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos iniciar o assunto, que é um assunto importante, que impacta a nossa vida, impacta principalmente o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, profissional. Boa noite, Leila. Vamos lá, vamos começar então. Eu sempre gosto de começar com vocês aqui alinhando o que a gente chama de insegurança, o que a gente chama de sentimento de incapacidade. É importante que a gente esteja falando das mesmas coisas. Então, para iniciar, o sentimento de incapacidade é um sentimento, boa noite, Rita, que vem e que chega pra gente a partir da nossa insegurança. Por isso que os temas vieram associados, né? Boa noite, Flor. O sentimento de incapacidade, ele está muito associado à nossa insegurança. E isso, gente, é um sentimento que todo mundo vai ter em algum momento da vida, né? Quando a gente se vê diante de um desafio, de uma situação nova, né? Sei lá, uma prova muito importante. Oi, Mary, boa noite. Uma prova muito importante, sei lá, um desafio no trabalho, uma coisa que é nova, vai dar um sentimento de, nossa, não vou dar conta, né? Dá um medo, uma insegurança, e isso é natural, não é uma coisa patológica, que a gente deva se preocupar. Eu acho até que é sinal de uma autoestima adequada. Pior é quando a gente se acha o bambambam e não tem noção de que a gente ainda precisa desenvolver algumas coisas, né? Então, é normal que a gente experimente esse sentimento de incapacidade em situações pontuais da nossa vida. Por isso que é um sentimento comum a todos nós. Certamente todo mundo aqui já passou por uma fase da vida, um momento, uma situação onde ficou com essa sensação de incapacidade. Isso vale até nas relações amorosas, por exemplo, né? De você começar uma relação e achar que é insuficiente para a pessoa, que aquela pessoa vai conhecer alguém muito mais interessante do que você, né? Então a gente começa a entender quando a coisa fica patológica, é quando esse sentimento de incapacidade vai gerando um sentimento de inferioridade. Quando eu vou me sentindo incapaz, né, para coisas assim, só lembrando aqui, é possível também que a gente viva e experimente esse sentimento de incapacidade
só em alguns aspectos da vida. Por exemplo, sei lá, profissional. De repente eu, na minha profissão, me sinto incapaz de algumas coisas, me sinto diminuída, me compare com outras pessoas mais experientes ou mais capazes do que eu e aquilo me dê um sentimento de incapacidade. Pode ser que seja só nesse aspecto e que a vida pessoal esteja bem resolvida e está tudo ótimo. Pode ser que seja o contrário, né? Que na tua vida profissional você esteja bem, seguro, né? Ali eu sei o que eu faço, eu sou uma pessoa capaz, me sinto ali no meu território de conforto, e já na minha vida pessoal eu não me sinto capaz de sustentar uma relação bacana, eu acabo achando que eu mereço pouco. Então olhe como esse sentimento de incapacidade ele pode estar presente em um ou outro aspecto da vida e pode também estar presente em todos os aspectos. Isso já é uma coisa para vocês estarem refletindo. Vocês já pararam para pensar onde que esse sentimento de incapacidade é mais proeminente para vocês? Onde que isso aparece e atrapalha? Né? Se for, por exemplo, na vida profissional, pode atrapalhar o teu crescimento profissional. Você, diante de um desafio, começa a achar que não tem condição, que não tem capacidade e aborta aquela missão, né? Acaba abrindo mão de situações onde você possa estar se desenvolvendo por medo de achar que você não vai dar conta. Boa noite, Celeste. E aí, já que a gente entendeu do que a gente está falando, boa noite, Neuza. Quando a gente fala de sentimento de incapacidade, o tanto de coisa que pode estar presente ali, é importante a gente pensar, tá, ok, já identifiquei, tenho esse sentimento em relação à minha vida amorosa, tenho esse sentimento em relação à minha vida profissional. Ricardo, as suas mensagens no Instagram estão me ajudando bastante, muito obrigada, que bom, fico muito feliz de saber. Boa noite, Verônica. E aí a gente tem que entender, identificar esse sentimento de incapacidade. Percebi que sinto isso em algumas situações. Boa noite, Patrícia. Aí eu já tenho que olhar para minha história e tentar identificar. Porque isso é impressionante. Gente, se eu só pegar aqui, eu vou só pedir para vocês um pouquinho de paciência. Como vocês começam a mandar mensagem, eu fico agoniada querendo responder. Muitas vezes eu perco a minha linha de raciocínio. Então eu vou tentar, fechar. E aí eu peço para vocês mandarem os comentários. Eu não vou fechar aqui não, vou pedir para vocês esperarem um pouco. Na hora que eu falar alguma dúvida, alguma coisa, aí vocês colocam. Senão a gente não consegue passar por isso. Deixa eu só ver a Vivian. Estou insegura, inferioridade. Ex-marido tem amor erótico por outra. Comigo é fraterno, de 15 anos. Não sei o que fazer. Desistir ou tentar reconstruir? Ué, mas é ex-marido? Se é ex, a situação já não tá dada? Não sei, Vivian, se é ex-marido, eu acho estranho. Se ele gosta, se ele sente... Gente, isso é uma coisa importante, né? A gente tem diversas formas de amar pessoas. Na relação de casal, seja homem-homem, homem-mulher, na relação de... o que difere uma relação de casal para uma relação de amigo? O sexo, né? Uma das coisas, né? Não só, mas uma das coisas, né? Se a gente entra numa relação de casal onde a vida sexual é nula, essa pessoa vai canalizar para onde esse desejo sexual? Para fora da relação? Estranho isso, estranho. Mas deixa eu só voltar aqui para a gente não se perder. Então vamos lá. Eu vinha falando então dessa questão do sentimento de inferioridade, desse sentimento de incapacidade, que pode ir minando tanto o nosso amor próprio, a nossa autoestima, que a gente começa a desenvolver um sentimento de inferioridade, onde a gente não reconhece o nosso próprio valor, onde a gente se compara com outras pessoas e considera sempre que está aquém daquelas pessoas. Então a gente começa a trazer para o pessoal, né, a trazer um prejuízo para nossa autoimagem, que é muito importante. E isso, gente, é interessante a gente pensar, e eu quero trazer aqui para vocês, quando a gente está lá na infância, às vezes a gente está numa família que, por exemplo, é muito exigente e a gente acha, nutre uma fantasia de não atender aquela expectativa, da gente ser insuficiente diante das demandas daquela família, ou a gente pode sofrer bullying na adolescência, sofrer um bullying no colégio quando está na infância, na adolescência. Nesses momentos de construção de amor próprio, de autoimagem, de identidade, onde existe
essa sensação onde a gente se sentiu humilhado, se sentiu pouco amado, se sentiu hostilizado, vai ficar um registro na nossa mente em quem a gente é, que a gente pode carregar para a vida. A gente pode reproduzir na vida adulta esse sentimento. Isso é interessante, a gente consegue perceber. Parece que a gente é jogado naquele poço de sofrimento quando a gente vive uma situação atual. Você está ali vivendo a tua vida e de repente você vive uma situação que te remete a uma situação lá da infância. Aí você tem reações na sua vida adulta de impotência, de insegurança, de se sentir humilhado, de medo, de desamparo, que são aquelas emoções presentes lá atrás, né? Quando a gente é criança, a gente realmente tem falta recursos emocionais para lidar com as situações que chegam, né? A gente se sente ali sem saber como reagir. Na vida adulta, a gente passa por situações e de repente a gente reage de uma maneira, quando eu falo reagir de uma maneira infantil, é quando ela te remete a uma situação vivida anteriormente, onde você não tinha recursos. E aí você se sente ali de novo impotente, né? Você se sente frágil, você experimenta aquela sensação horrível de rejeição, né? Então a gente começa a sentir que a gente está aquém. E aí tem algumas formas, essa é a minha história, que triste, né, Gorete? Mas a gente consegue superar. E existem algumas formas que a gente tem de tentar driblar esse sentimento de pouco amor, né? A gente começa a querer do tipo, eu tenho que ser perfeita. Se eu for perfeita, todo mundo vai gostar de mim, né? Eu não posso errar. Porque para eu me sentir capaz, já que eu me sinto tão incapaz, para eu provar que eu sou capaz, eu tenho que ser muito excepcional. E aí eu entro no perfeccionismo, né? Eu começo a achar que eu tô sempre insuficiente, tudo que eu faço tinha que ser um pouco melhor do que é. Eu começo a achar que eu não reconheço as minhas vitórias, eu sempre acho que, por exemplo, sei lá, eu boto na minha cabeça que eu tenho que ter aqui 500 mil seguidores no Instagram. Não, para eu me sentir capaz, já que eu acho que eu sou incapaz, mas se eu tiver 500 mil seguidores, aí eu vou me sentir capaz. Aí, de repente, eu tenho 40 mil, eu não considero, isso é pouco. Eu não valorizo aquilo que eu tenho, porque eu acho que está aquém daquilo que eu idealizo para mim. E é sempre uma idealização inalcançável. É sempre uma coisa de uma perfeição inalcançável. Por que é inalcançável? Porque é impossível ser perfeito. Nós somos humanos, nós somos falhos, né? O erro faz parte do processo. Então, quando a pessoa tem esse sentimento de incapacidade, ela tem dois caminhos mais frequentemente utilizados. Ou ela vai por um, que é desse de buscar muito e de buscar um perfeccionismo e de nunca estar satisfeita e não reconhece as próprias vitórias porque está sempre achando que tem que fazer mais e mais e melhor para ter aquele reconhecimento, né? Como se ela tivesse que ser perfeita para ser amada. Ou ela paralisa. Eu não sou capaz de fazer nada e não consegue fazer absolutamente nada. São os dois caminhos mais comumente usados pela gente quando a gente está nesse sentimento de inferioridade, né? Ou a gente busca ter uma super performance na vida, seja ela em qual aspecto for, né? Para provar para a gente mesmo que a gente é capaz, ou a gente paralisa e não consegue agir, não consegue reagir, não consegue demonstrar. Deixa eu vir agora para os comentários. Marina, verdade, quando eu era mais nova não era muito boa em matemática. Minha mãe falava que eu tinha uma certa dificuldade. Sei que não era por mal. Hoje em dia faço administração e tenho muito medo, Marina, provavelmente. E é isso, né, Marina? A gente cresce com algum medo na hora de ir na entrevista e conseguir ser contratada e não dar conta. A gente cresce com algumas crenças, né? A abordagem TCC, né, de psicologia comportamental cognitiva, vai falar muito disso, dessas crenças que a gente tem, né? A gente estabelece algumas verdades sobre a gente mesmo. Boa noite, Franci. E a gente acredita nessa verdade, né? A gente tem alguns rótulos que a gente cresce com aquela sensação e a gente não percebe, né? A gente, isso acontece. Eu tenho um pouco disso também, é engraçado. A gente tem lugares na família, né? Por isso que tem a terapia sistêmica, né? Que fala do sistema familiar. Mas a gente ocupa posições e lugares, né? E quando eu era criança, eu sempre fui a tímida. Eu sempre fui a boazinha, eu sempre fui a sensata, eu tinha um lugar
ali pra mim, né? Que era o lugar eu sou mais introvertida, eu já falei isso pra vocês. E eu, além de introvertida, eu era muito tímida na minha infância. Então eu era quietinha, a tímida, a que não dá trabalho, a que não fala. E eu cresci com esse rótulo acreditando que eu era essa pessoa. Eu acreditava e me limitava dentro desse padrão que eu achava que eu tinha. Então é muito importante que a gente perceba que a gente pode ir além, que a gente tem que sair dessa caixinha, a gente tem que desconstruir essas crenças sobre nós, e é tão difícil. Eu lembro até que quando eu fui me casar, eu já estava com... Já, casei nova, né? Deixa eu só beber uma água, gente, que eu tô com uma garganta seca hoje. Eu casei com 24 anos. Eu namorava meu marido há 4 anos, ele é 8 anos mais velho, na época eu estava com 32 e a gente casou. E eu lembro que quando a gente estava falando em casamento, minha mãe falava pro meu marido na época noivo, né? Você tem que tomar cuidado, a Adriana é muito frágil, ela é muito sensível, ela é muito... como se eu fosse um bibelô, né? Um cristalzinho. Eu era muito quietinha, muito tímida, muito frágil. Só que eu já não era mais essa pessoa. A minha mãe continuava com aquela crença sobre mim, que era aquela imagem de quando eu era criança. Eu já tinha me desenvolvido, já estava formada, já era psicóloga. Quer dizer, eu já tinha superado e saído dessa caixinha, mas ela ainda me olhava lá dentro. E isso é muito interessante, porque isso acontece. Mary, eu fico desconfortável com elogios, acho que faço o que precisa ser feito e só. Pois é, Mary, essa questão do elogio, há muito tempo atrás eu fiz um post sobre isso, que é super interessante. A gente tem muita dificuldade com elogio, culturalmente, inclusive, né? A gente... É como se a gente não pudesse se orgulhar de alguma coisa, né? Como se fosse uma vaidade. Muito obrigada, eu sou realmente muito inteligente, né? É como se fosse uma vaidade, fosse uma coisa até feia. A gente já tem isso culturalmente. E ainda tem muitas pessoas que não têm a sensação de merecimento do elogio. E aí tem a ver, sim, com esse sentimento de autoestima que talvez não esteja tão boa, né? A gente acha que não merece aquele elogio, né? E eu tinha muito isso, né? De desqualificar o elogio. Alguém falava do tipo, nossa, que blusa linda. Eu, nossa, menina, baratinho. Vai lá não sei aonde, não sei quanto. Nossa, teu cabelo tá bonito. Que isso? Nem lavei direito. A gente dá aquela quebrada, né? Pelo desconforto de receber. Hoje em dia eu já faço um exercício, não hoje em dia, né? Já de muitos anos pra cá, de só agradecer. Né? Isso é um exercício do tipo, nossa, como você tá bonita hoje. Você achou, muito obrigada. Aceitar o elogio é um exercício que a gente precisa fazer, né? Pra gente se sentir menos mal. Maria Tereza, a gente quer dar conta sozinha, parece que não merecemos ajuda. Gorete, nossa, Adriana, tu descreveu minha infância agora. Juliana, transtorno de ansiedade social, nossa, é ruim demais como a gente sofre, mas melhorei muito com terapia. Sim, além disso, Juliana, bem lembrado, alguns transtornos, né, seja de ansiedade ou de depressão, traz muito esse sentimento de incapacidade. De depressão, então, a pessoa acha que não é capaz de nada, nem de viver, né, que dirá de dar conta das coisas do dia a dia e tudo. Ai, gente, eu tô tentando acompanhar os comentários, isso. Bom... Podem ir comentando aqui aos pouquinhos, mas se vocês perceberem muito comentário, espera, senão eu não consigo ler. Então, é muito interessante isso, né? Ricardo, você e seu esposo têm a mesma diferença do meu pai e minha mãe, 8 anos, e que casal incrível, um sempre completando o outro. Que bom, Ricardo. Sim, eu acho que a diferença de idade nem é tanta, né? 8 anos é bem pouco. Assim... né, perto do que a gente vê por aí, não chega a ser uma diferença de geração, né? Apesar que hoje em dia já se fala até em diferença de geração de uns 10 anos, porque as coisas estão mudando tão rápido, né? Que já se fala desses impactos de geração. Mas a gente se dá bastante bem. Cida, boa noite, Cida. Então, voltando, né, o quanto que a gente precisa, e aí, gente, o autoconhecimento é tudo. A gente olhar para nossa história e tentar desatar esses nós, por que que é importante? Tinha até antigamente se falava muito, né, tudo é culpa do pai, da mãe, não é isso. É porque é a fase que a gente está se constituindo, né, e surgindo como sujeito no mundo. E aí, a gente começa a construir o nosso olhar sobre nós a partir do olhar dos nossos pais, né? São as pessoas que estão ali te criando e olhando e estão nomeando as coisas para você, né? Quando uma criança cai,
ela cai, imediatamente ela olha para a mãe. Se a mãe fala, ai, não foi nada, eita, que coisa. Aí a criança levanta e dá risada. Se a criança cai, olha para a mãe, meu Deus. Aí a criança, meu Deus, morri, né? Aí a criança abre a boca a chorar, né? A gente vai nomeando aqueles sentimentos, a gente vai dizendo, tipo, a criança... tá chorando, aí você tá com fome, você tá com sono. A gente vai nomeando e dando sentido para aquelas emoções da criança. Então a criança ela vai construindo o olhar para o mundo e para ela mesma a partir do olhar dos pais, né? Então, tô amando a live, que bom, Cida. Então, quando a gente tem esses rótulos, né? E na família tem. Eu cresci, é tão engraçado isso, gente. Eu até hoje me surpreendo com alguns elogios que eu recebo, porque eles batem um pouco com as crenças que eu tenho sobre mim mesma, né? Então, por exemplo, na minha infância, a minha irmã mais velha, a gente tem uma diferença de 1 ano, é uma escadinha, somos 3 filhas, eu sou a do meio, tem a minha irmã mais velha e a mais nova, mas é uma escadinha de 1 ano e meio de diferença para cada uma. E aí cada um tem seu lugar e o seu rótulo. A mais velha era mais inteligente, era não sei o quê. E é engraçado que eu cresci com o rótulo da esforçada. Eu nunca me achei inteligente, eu me achava esforçada. Porque quem era inteligente era a Carolina, que era minha irmã mais velha. E é engraçado isso, né? Porque eu sou inteligente, né? Somos, né? Eu não sou uma pessoa burra nem limitada, né? Eu tenho uma inteligência e uma capacidade de raciocínio boa até, muito boa, né? O meu histórico de faculdade, de concursos e etc. me mostram isso. Mas até hoje, se alguém elogia dizendo que eu sou inteligente, eu acho engraçado, do tipo, nossa, por que ele achou isso? Eu não sou. Porque a gente está presa naquela crença, daquela incapacidade, não é nem incapacidade, mas são os rótulos. Eu não era a inteligente das filhas, eu era a boazinha, eu era a tímida, eu era a sensível, que eu não deixo de ter também um lado um pouco assim. Porém, a gente não é só aquilo, a gente tem outras coisas. Então tem que tomar bastante cuidado, porque a gente às vezes tem um rótulo que a gente carrega para nossa vida e a gente acredita e se limita a ele. Né? A gente tem como ir muito além. E principalmente, isso são rótulos que nem são prejudiciais em si. Né? Agora, pessoas, por exemplo, que passaram por violência psicológica como bullying na adolescência, nossa, gente, isso deixa marcas profundas. Né? Eu tenho paciente que passou por bullying violento na adolescência e ele é uma pessoa extremamente competente, qualificadíssimo, muito capaz, mas que ele duvida dele o tempo todo. E aí quando tem alguma situação de trabalho que ele já sente, ele já se joga no buraco da humilhação de alguém que é incapaz, de alguém que vai ser... É como se a pessoa fosse ser desmascarada a qualquer momento. E aí entra a questão da síndrome do impostor. Né? Quando eu penso que eu não sou, do tipo, estão dizendo que eu sou uma pessoa melhor do que eu sou. É como se você não acreditasse naquela nova imagem, né? De repente você está num ambiente, vamos supor, você sofreu bullying porque você era obeso na tua infância, na tua adolescência, era gordinho. Aí você cresce, emagrece, fica com um corpão bacana, e aí alguém fala, nossa, você é tão bonita, tá com um corpão, aí você não acredita muito naquilo. É como se você fosse ser desmascarado a qualquer momento. Não, essa pessoa já vai descobrir que, na verdade, eu sou aquele obeso lá de trás, né? Como se a gente não acreditasse naquilo que a gente se tornou. É a síndrome do impostor. Eu não acredito naquela capacidade minha. Apesar de algumas pessoas sinalizarem que eu tenho, eu não acredito. Porque eu cresci me vendo ou sendo visto de uma outra forma. Olha que coisa interessante. Né? Isso vale para mim a sensação de, eu não sou tão inteligente, eu sou esforçada. Esse é um discurso que eu conto para mim mesma até hoje. Né? Tipo, e isso tem até um lado bom, tá? Não vou dizer que é de todo ruim. Porque por não acreditar que eu era tão inteligente, eu me esforçava de verdade. E isso foi a vida inteira e é até hoje. Eu fico, gente, eu não sou uma pessoa que nem ouvi uma vez e já entendi. Então eu tenho que me dedicar muito. E isso me fez eu me dedicar muito para muita coisa que eu faço. Então, não necessariamente é uma coisa ruim. E a gente precisa perceber um pouco desse rótulo e qual é o papel que ele tem na nossa vida. Esse rótulo é essa crença que diz algo sobre mim. E o que diz? Será que corresponde a quem eu sou atualmente?
Vamos aos comentários. Walt Disney, estou bem caladinho, só prestando atenção nessa live maravilhosa, que bom. Maria Tereza, você sempre tem as palavras certas ou... Cida, cresci com tanta cobrança que não conseguia me entrar. Tipo, síndrome do patinho feio. Isso até hoje me causa o sentimento de não merecedora. Pois é, Cida. Às vezes tem isso, né? A gente é muito cobrada e nunca... A gente sente que tá sempre aquém, né? Fazer parte de uma turma. Flor, também nem falo nada, só presto atenção. Que bom. Bem isso. Cris, não mereço, foi sorte, parece essa sensação. Pois é, Cris, tem muito isso, né? Do tipo, ah, não, gente, que isso? Não. Qualquer pessoa conseguiria, né? Eu falo que é o dedo, tem gente que tudo que, é aquela coisa do Midas, né? Tudo que toca vira ouro. É tudo que a gente toca vira merda, com perdão da palavra. Do tipo, tem um grande valor, mas quando eu conquisto, qualquer pessoa conquistaria. Olha que absurdo que a gente faz. A gente eleva outras pessoas nas conquistas delas, mas nas nossas próprias, quando a gente... Ah, é uma coisa incrível, mas se eu alcancei, não é tão incrível assim, porque eu não sou boa. Olha só, olha só. Avaliem o peso disso na vida. Esses rótulos marcam a gente muito. Ricardo, você é um farol de Deus nos guiando no caminho do bem. Ah, Ricardo, obrigada pelo carinho. Kátia, eu era a filha mal criada, mas... É dureza, hein? Poliana, minha insegurança é associada a vergonha e medo em situações pontuais, constrangimento na escola pela professora na infância. Gente, é coisa... A mais velha, ovelha negra. A gente tem os rótulos, né? E a gente tem que ver o que a gente faz desses rótulos, né? O mais importante é, a gente não tem que se limitar a eles. Ainda que fale alguma coisa sobre nós, porque fala, né? Ui, gente, desculpem. É claro que tem alguma característica que a gente tem ali, sei lá, e apresenta em algum dado momento, e as pessoas começam a reforçar só aquele teu traço, né? Te reduzir aquele traço. Até quando a pessoa tem um diagnóstico, né? Eu sempre falo, gente, o diagnóstico tem que tomar muito cuidado, porque um diagnóstico, ele pode ser um rótulo muito forte. E aí tudo que a pessoa fala, é porque é TDAH, é porque é TDAH, vira tudo entra num descrédito porque cai no rótulo do diagnóstico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque ainda que a gente tenha um diagnóstico, né, ainda que tenha um diagnóstico seja qual for, a gente não se limita a ele. Cada pessoa é uma. E a gente tem potenciais, a gente não se limita àquele problema. Rótulo não me define. Verdade, Walt Disney. Não deve definir. Verdade. Pois é, Cris, a gente acaba se limitando nesses... a gente acaba entrando nessas caixinhas, né? E a gente acha que a gente mesmo se olha dentro daquela caixinha. Não, mas... Márcia, eu ovelha negra, mas quando precisam, eu que sirvo a todos. Pois é, Márcia, que ovelha negra é essa, né? Você vê como são as coisas. E é isso, né? Eu era tímida da família. Imagina, eu dou palestra, eu me exponho publicamente. Onde eu vou, eu falo com um monte de gente. Eu até fui tímida no passado, mas há muito tempo eu já superei esse rótulo. Então a gente tem condições de superar e se tornar outra pessoa, né? Juliana, eu antes de entender que ser introvertida era uma característica e não um defeito, me custou. Mas depois que entendi, aceitei. Nossa, foi libertador. Pois é, Juliana, eu acho interessante... Introversão é muito diferente de timidez. Pessoas introvertidas, como eu, como a Juliana, como muita gente, são pessoas que têm uma energia voltada para dentro, né? Como se eu precisasse voltar um pouco para dentro. É como se a minha conexão interna fosse necessária comigo. Tipo, estar muito tempo socializando é legal, mas eu preciso me afastar de vez em quando e ficar sozinha me reequilibrando, né? Como se eu precisasse estar sozinha com muita frequência para me reconectar comigo, né? A pessoa introvertida, essa coisa de estar se relacionando socialmente é um desgaste maior, né? Enquanto pessoas extrovertidas são o contrário, ela se recarrega nas relações e ficar sozinha é fator de adoecimento para ela. São esses dois movimentos. O extrovertido se carrega emocionalmente, se socializando, e o introvertido se carrega se isolando. E é importante a gente entender isso, a gente se entender nisso, porque senão a gente olha hoje o Instagram, todo mundo, nossa, tem pessoas que vivem cercada de gente, aí você fica, ai gente, será que eu deveria estar assim?
quando na verdade não é isso que me faz bem, né? Então a gente ter essa consciência é super importante. Mary, o extremo disso seria a autossuficiência, a tentativa de se perceber segura e capaz? Pode ser, Mary. Pode ser. É uma compensação, né? A gente compensa, né? Aquele sentimento de insegurança é tão grande que a gente, tipo, já que eu não tenho ninguém mesmo, eu me basto, né? Pode ser. Interessante essa colocação. Walt Disney, eu sou introvertido até demais. Mary, a tentativa de ser autossuficiente, não esperar nada de ninguém. Exatamente, Mary. É uma forma... A gente cria ferramentas de defesa emocional e essa é uma delas, né? Já que eu não tenho ninguém, essa sensação de não ter ninguém, né? Ao invés disso te deixar pra baixo do tipo, eu não tenho com quem contar, então coitadinha de mim, pra não entrar nesse coitadismo, é tipo, eu sou autossuficiente, eu vou pra luta. Isso é bem frequente e eu acho que é um movimento até de saúde quando a gente se vê muito desamparada. Mas a gente sempre depende de algumas pessoas em algum nível, então é só ter esse equilíbrio de achar que a gente se basta o tempo todo, né? Em alguns momentos, essas conexões afetivas, elas são importantes pra gente. É tentar achar esse equilíbrio, né? Henri, eu sou muito inseguro, sentimento de incapacidade muito grande, sendo border deve ajudar. Sim, Henri. No border, a autoestima é no pé. E com certeza isso piora. Eu me vejo melhor assim, eu me sinto muito bem. Sim, é uma compensação, Ricardo, algumas decepções na vida me amadureceram bastante, viu? Sim, Ricardo, eu falo isso sempre, né? A crise é sempre um momento difícil, doloroso, mas também é um momento de ressignificar, é um momento da gente, a partir das decepções, a gente olhar um pouquinho e rever a nossa rota na vida, a nossa forma de funcionar, a gente aprende na dor, né? Não todo mundo, tá? Não é natural. Já que está na dor, ele vai melhorar. Não necessariamente. Tem gente que, quebra a cara e parece que não resolve. Mas a gente pode tirar um aprendizado da dor. Isso é muito importante. A gente amadurece nessas frustrações que a gente tem. Equilíbrio é tudo. Sim, Regi. Lia, eu passei a maior parte da vida sofrendo, até nas festinhas de aniversário da minha filha, sofria muito de medo não aparecer ninguém e ela sofrer. Pois é, Lia, é engraçado, né? Como a gente carrega as nossas próprias dores, às vezes, e traz para os filhos um pouco, né? Possivelmente você passou por isso, né, na tua infância, né? Essa insegurança, esse medo essa falta de sentir esse amparo social, né? Dos amigos. Maria, as pessoas inseguras tiveram alguém na infância que desencadearam esse sentimento? Possivelmente, né, Maria? Possivelmente. Ou o ambiente familiar, ou o ambiente social, escolar, né? É uma fase muito difícil, porque o ser humano não é naturalmente bom. A gente vê isso nas crianças. A gente consegue reprimir a nossa maldade para viver em sociedade. Freud já dizia no mal-estar da civilização. E é muito isso. A gente reprime a agressividade, reprime algumas maldades para estar civilizado, né? Pra gente manter as nossas sociedades. Porque se for ver, criança não é naturalmente boa, criança é má, né? Criança dá aquela judiada no outro, né? E a gente tem que estar atento a esses movimentos para estar mediando um pouco essas relações para a criança conseguir superar, né? Sem tanta dor, né? Mary, eu não me isolo, só faço acontecer dentro do possível. Sim. Tudo é equilíbrio, como você já até falou, né, Mary? É equilíbrio mesmo, a gente consegue... Eu acho que tudo, sabe o que é? É autoconhecimento. O que serve pra mim não serve pro outro. Por isso que eu sou muito contra fórmulas muito fáceis. Olha, 3 passos pra você chegar no paraíso. Gente, não é assim. Cada um tem um tamanho de perna, cada um tem um ritmo na caminhada. A gente não tem como generalizar. O que eu tento trazer pra vocês é sempre reflexão, para que cada um pegue aquilo que eu estou dizendo e traga como reflexão e ver se aquilo faz algum sentido para você, ou de que forma isso pode se apresentar na tua vida, né? Não tem uma regra única e clara, todo mundo caminha do mesmo jeito, todo mundo reage da mesma forma, não tem isso, cada pessoa é uma, né? Cada sujeito tem o seu modo de funcionar, tem a sua própria história, carrega suas próprias dores. Por isso que empatia não é falar, eu no seu lugar
Porque eu no seu lugar sou eu com a minha história, com as minhas ferramentas emocionais que eu desenvolvi ao longo da minha vida. A questão é entender você no seu lugar. Porque eu no seu lugar faria diferente. Claro que faria, você é outra pessoa, né? Então é muito fácil. Quando eu falo, né, eu não tenho problema de autoestima, eu tenho outros, tenho de ansiedade, tenho outras questões, mas autoestima não. Eu poderia falar, eu no seu lugar jamais aceitaria uma relação abusiva, mas eu tenho essa ferramenta, você talvez não tenha. Você tem outras que eu talvez não tenha, e eu no seu lugar não ficaria ansiosa, e eu fico. Então, assim, a gente tem que tentar ter esse cuidado também, né? Gorete, é verdade, Adriana, eu fui humilhada até mesmo por crianças da família. E é muito ruim quando a gente não sente um pai ou uma mãe que possa proteger, né? A gente é muito desprotegido. Eu falo que eu acho que a gente é muito desprotegido nos extremos da vida, na infância e na velhice, né? Quando a gente já está muito idoso ou tem alguma limitação física, algum adoecimento, a gente fica muito vulnerável. Por isso que são populações vulneráveis. A gente fica mais vulnerável, por isso que tem que ter alguém que proteja de alguma forma, né? E é muito o papel dos pais essa proteção, sem ser super proteção. Super proteção leva à insegurança também. Quando você super protege, você impede que teu filho crie as próprias ferramentas para lidar com a vida, né? Eu vou até dar um exemplo para vocês. Valdisney, é impossível não interagir na live. Gosto demais desse momento de aprendizado. Que bom, a ideia é que interaja mesmo. Ricardo, meu pai e minha mãe falavam um passo de cada vez, que de degrau em degrau você chega lá nos seus objetivos. É verdade, é mesmo, Ricardo. Juliana, insegurança está ligado também com baixa autoestima? Com certeza, Juliana. Todo mundo com baixa autoestima tem insegurança. E nem toda insegurança é a autoestima baixa, né? Muitas vezes a insegurança ela pode ser só em um aspecto da vida, não em outro. Pode ser uma fase da vida. Lembrem-se de que tem momentos da vida que ser inseguro é ok. Na adolescência, quando a gente está recém-formado, eu sempre falo, é um momento de tanta insegurança. Você sai daquele ambiente acadêmico e agora é com você. Vai lá e atende aquele paciente. Gente, que medo, né? Então, a insegurança é até uma emoção boa, porque ela é protetiva e faz a gente se mexer, né? Faz a gente ter mais cuidado, faz a gente... Então, assim, a insegurança... toda pessoa com baixa autoestima é insegura, mas nem toda pessoa insegura tem problema de autoestima, se é que vocês me entendem. Bruna, também sou border. Ui! E o que tem me incomodado demais é o meu sentimento de incapacidade em relação aos estudos. Não consigo seguir porque acho que nunca vou conseguir. Pois é, Bruna, isso é uma coisa que você realmente precisa trabalhar em você, né? Tem algumas coisas que a gente só vai melhorar vivendo, fazendo. E o conhecimento é uma delas. A gente precisa, já que a gente tem insegurança em relação a isso, eu preciso me preparar, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, né? Tem que tomar cuidado para essa sensação de incapacidade não te paralisar, que deve ser o que está acontecendo. A gente se sentir inseguro é normal, faz a gente querer se mobilizar para melhorar. Mas se essa insegurança for excessiva, ela paralisa. Então é essa virada aí que é importante de você ver, né? E tratar, né, essa questão border, né? Fazer um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para amenizar um pouco esses sentimentos. Você precisa desenvolver aí alguns recursos, né, para lidar melhor, né? Isso é a terapia que traz. Maria, minha mãe acreditava que minha irmã cuidava de mim, que com ela eu estaria protegida. E isso não acontecia, Maria? Bruna, acabo procrastinando nos estudos e já me inscrevi em algumas provas de concurso que é um sonho meu e não fui fazer por me achar incapaz. Nossa, Bruna. Então realmente está impactando tua vida de uma maneira muito negativa, né? E você precisa ver isso. Eliana, hoje passei no médico, fiz todos os exames e não deu nada, mas minha pressão estava 18/10. O médico disse que é emocional, isso é complicado. Pode ser, né, Eliana? Tem até um negócio que eles chamam de síndrome do jaleco branco, né? Que a pessoa, na hora que olha pro médico, a pressão já sobe e na hora de medir, aumenta, né? Ui, gente, meu tripé tá ruim. Mas, mesmo sendo emocional, é importante cuidar, então, das emoções, né? Por que você tem ficado com a pressão alta? O que tá acontecendo que tá te deixando tão desestabilizada, né? Precisa tentar sanar essas questões, né? Ai, gente, esse tripé tá muito ruim. Vocês vão achar que é labirintite, não é? É o meu tripé.
Praga. Ai, que saco. Ai, podem perguntar, gente, que eu acho que na medida que vocês vão perguntando, eu vou me lembrando também de coisas relevantes pra gente ir falando. Bom, ai, meu Deus, agora quase que vocês dão aquela capote. Minha irmã é o pior tipo de gente que conheci nesse mundo. Misericórdia. Nossa, Maria, que pesado, que horror, né? Que brabo, né? Pode acontecer, né? Da gente achar de ser uma pessoa tóxica, abusiva, né? Ricardo, a insegurança leva ao processo de luta ou fuga. Tenha fé em Deus, analise a sua situação, mas na maioria lute pelas suas conquistas e acredita que você é capaz de vencer. É isso mesmo, Ricardo. É isso aí. E a gente buscar pela luta, né? É a única maneira da gente lidar com os nossos medos é enfrentando, né? Se a gente ficar ali parado, a gente vai ser consumido pelo medo e nada vai acontecer, né? A gente perde uma... Tem até não é ditado, mas um conto, né, do budismo. Eu já até falei dele aqui, mas eu acho que é interessante a gente falar. Que a pessoa vai dormir, ela tá ali deitada na cama e de repente ela vê uma sombra no chão do quarto que parecia uma cobra. E aí ela ficou com tanto medo que passou a noite inteira sem dormir, olhando para aquela sombra, com medo da cobra ir lá picar. Aí pensou, e se for uma cobra ela me picar? E ficou ali, olhando. E aí de manhã, quando amanheceu e a luz entrou no quarto, ela viu que não era uma cobra, era só um objeto ali que parecia uma cobra. E aí qual é a moral da história? Se ela tivesse enfrentado o medo e acendido a luz, ela ia ver que era só uma cobra e ia dormir em paz. Mas por medo de enfrentar aquela situação e buscar verificar o que era, ela acabou não fazendo nada e perdeu uma noite de sono. E isso a gente faz na vida. Com medo de enfrentar uma situação, a gente vê ela muito pior do que ela é realmente, né? E a gente não enfrenta. E aí a gente acaba sendo consumido por aquilo, né? Insegurança profissional, qual o conselho? Ariane, primeira coisa, se prepara, né? A gente tem, primeiro, ir com medo mesmo. Muitas vezes a gente vai ter medo e vai ter que enfrentar, a gente nunca vai estar segura o suficiente. É ter muita consciência de quem você é no rolê profissional. Por exemplo, eu sou uma pessoa segura profissionalmente, mas eu tenho consciência dos meus limites. Alguns desafios que chegam pra mim, eu vou com medo, mas eu vou, né? Do tipo, fazer uma palestra não sei aonde. Tá bom, eu vou. Dar uma instrução lá não sei aonde da polícia. Eu fico, meu Deus, uma instrução de um assunto que eu não domino, mas eu vou me preparar, né? Quando é um assunto que eu não domino, eu me preparo e vou, né? A questão é, por exemplo, teve uma vez que eu recebi um convite para fazer um TED Talk para uma empresa imensa, que era num teatro imenso. Gente, eu não tenho essa capacidade. Eu não me sinto capaz de fazer um negócio desse. Porque são pessoas muito gabaritadas que fazem. E eu não acho que eu seja uma pessoa nesse nível. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante competente naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Mas não nesse ponto. E aí eu não fui. Mas não vejo como uma derrota. Eu vejo como uma pessoa consciente dos seus limites. Então é interessante a gente entender isso. E isso vem do autoconhecimento. Algumas coisas a gente pode se preparar e desenvolver para ser cada vez melhor. Tem coisas que realmente não são pra gente, e tá tudo bem, nem tudo é pra gente, né? E uma das coisas mais importantes é não se comparar com outros, porque sempre vai ter alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais rico do que a gente. Então esquece a comparação. Foca em você. Canaliza a sua energia para você. O que você pode fazer para se sentir mais preparada e vai vivendo. Alguns aprendizados a gente só tem, aliás, a grande maioria deles, na prática. É a gente se preparar e praticar, se preparar e praticar. Não adianta ficar o tempo todo se escondendo atrás de cursos eternos, né? Eu vou eternamente me preparar. Eu falo, é igual você ficar na beira do campo se aquecendo eternamente e não entrar pro jogo. Enquanto você tá lá se aquecendo, não, tô me alongando, o jogo já tá, ó, pegando fogo e já tem gente fazendo gol. Então, entra e se aquece no caminho, vai ali, encara, né, se prepara, tenha autoconhecimento para saber das suas possibilidades, para você também não se expor numa situação que vai além da tua capacidade, né? Então, são algumas coisas que eu acho que a gente tem que pensar. Cris, muitas vezes a única opção é seguir, é partir para cima, não tem jeito. Pois é, Cris, é a melhor opção, né? Às vezes a gente tem a opção de sentar no meio-fio e chorar, né?
E algumas pessoas optam por isso e passam a vida se vitimizando. Isso é muito triste. Que live ótima, muito rica. Que bom, Edna. Lia, eu faço tratamento para depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Até que agora estou bem, mas falo demais durante o sono. Meu marido já mudou o quarto há mais de 2 anos. Por que acontece isso? Você é sonâmbula, né? Isso não tem a ver com ansiedade e depressão, não. Isso aí tem a ver com sonambulismo, né? Você deve ser sonâmbula. Acontece. É raro, mas acontece, como a gente brinca, né? Pode ser que, pela medicação que eu imagino que você tome, você entre num sono tão profundo que te coloque mais sonâmbula do que o comum, né? Conversa com o médico sobre isso. Pode ser alguma coisa da medicação, não da ansiedade, mas da medicação. Juliana, boa colocação da comparação, que pode deixar a gente segura e triste também, com certeza. Até porque eu sempre falo, né? A gente costuma comparar os nossos bastidores com o palco do outro, né? É sempre uma comparação muito injusta. A gente pega algum aspecto nosso que é mais falho e compara com aquilo que é o potencial no outro, né? Tipo, eu tenho vergonha de falar em público. Aí eu vou me comparo com uma pessoa que é um grande comunicador e tudo. É injusto, né? A gente pegar aquilo que a gente tem de mais frágil e comparar com aquela pessoa que tem aquilo como um grande potencial. Então vamos lá, gente, como lidar com isso tudo, né? Eu já falei um pouco sobre a insegurança profissional, que eu acho que a gente tem que ter muita clareza também, né? A gente tem que ter uma autoestima adequada, como eu sempre falo, nem demais de achar que eu sou o suprassumo, né? E nem de menos de achar que eu sou uma pessoa incapaz. A gente tem que conseguir. E como é que eu consigo uma autoestima adequada? Autoconhecimento. Saber dos meus potenciais, quais são as minhas qualidades. Eu tenho algumas qualidades que eu sei que eu tenho. E aí eu potencializo, eu invisto mais naquilo que eu tenho como ponto positivo, porque é o que vai me destacar, né? A gente tem o hábito de tentar investir naquilo que a gente é fraco. Mas naquilo que você é fraco, mesmo investindo bastante, você só vai melhorar e se tornar mediano. A gente precisa potencializar aquilo que a gente já tem de positivo. Então, por exemplo, eu tenho uma boa habilidade para falar em público, para palestrar, para, enfim, fazer live, para me expor. E, obviamente, quanto mais eu faço isso, mais eu vou aprimorando essa minha capacidade. Então, investir nisso vai me destacar, vai me colocar uma psicóloga com diferencial. Além de ser psicóloga, eu consigo me comunicar muito bem. Isso é uma coisa que vai potencializar o meu desempenho profissional. Agora, eu não sou muito boa em outras coisas. Eu não sou muito boa em fazer tabela Excel, em ficar mexendo em computador, em ser muito safa. Eu não sou muito organizada. Eu posso até buscar melhorar isso, mas eu vou chegar no máximo na média ali, né? Quebrar o galho. Mas eu nunca vou ser muito boa nisso. Então, eu preciso saber qual é o meu potencial e qual é o meu ponto fraco. O meu ponto fraco eu dou uma melhoradinha para chegar na média, mas o investimento tem que ser naquilo que eu sou boa, porque aquilo que eu sou boa vai me destacar. Aquilo que eu sou boa é que vai me fazer disparar. No que você é boa dentro da tua profissão? Qual é a característica que você tem? Qual é o teu ponto positivo que vai te destacar? Eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito focada, estudiosa. Maravilhoso, investe nisso, né? Se destaca por aquilo que você já tem naturalmente. Vai ser uma forma de você conseguir. Primeiro que quando a gente faz alguma coisa com mais facilidade, a gente faz melhor, né? Tipo, quando eu faço alguma coisa que me exige menos esforço, eu vou fazer melhor. E quanto mais eu faço melhor, melhor eu me sinto. Então acaba sendo uma bola de neve positiva, né? Tipo, sei lá, eu tenho facilidade de falar em público. Quanto mais eu falo, mais facilidade eu tenho e melhor eu me sinto em falar. E aí aquilo vai te deslanchando. Agora, se eu tenho uma dificuldade muito grande numa coisa que eu tenho que ficar fazendo e aquilo emperra e eu não consigo e aquilo vai me desanimando, vai me colocando para baixo, é muito mais difícil e desafiador. Eu também não sou muito boa no Excel e faço administração. Tudo bem, Marina, você pode fazer outra coisa dentro de administração, né? Nem todo mundo é boa. Meu marido é excelente com tabela, mas ele trabalhava com economia. Então ele era daquele que trabalhava com o mercado financeiro, 3 computadores abertos, cheio de gráfico, que só de olhar aquilo, eu olhava aquilo e disse, Senhor, como é que ele entende isso? Né? Então, assim, são habilidades que cada pessoa tem e que pode ser aproveitada de diversas formas. Dentro da administração você pode ir para o marketing, você pode ir para outras coisas que não necessariamente... Você tem que saber o básico, né? Você não pode não saber utilizar, mas também você não precisa ser a melhor nisso. Tenta ver no que você é boa. Esse que é o problema.
Quando a gente fala das nossas capacidades, a gente tende a olhar mais para aquilo que a gente não consegue. A gente tende a enfatizar as nossas falhas e não aquilo que a gente tem de bom. Quando a gente vai falar das nossas capacidades, a gente tem o hábito de só olhar quando é sobre nós mesmos, a gente tem o hábito de olhar para aquilo que não é muito legal, né? Ricardo, aposto que depois dessa live incrível, todos nós seremos pessoas mais seguras e capazes. Tomara, Ricardo, que vocês levem como reflexão, né? E que isso seja útil de alguma forma. Maria, eu com a tecnologia, pois é desafiador, né? Com algumas coisas eu vou bem, com outras eu travo. É da vida. Márcia, misericórdia, se eu tiver que falar em público, dou um treco. Na época da escola, eu preferia perder ponto do que ler. Exato, Márcia, mas sabia que na época da escola era a época que eu era extremamente tímida e eu detestava falar. Detestava apresentar trabalho. Era daquela que falava baixinho, com vergonha, insegura. Era uma coisa horrorosa, horrorosa. A gente pode desenvolver habilidades, a gente muda, né? Algumas a gente consegue mais, outras menos, e isso a gente tem que olhar com calma, olhar para si, olhar para aquilo que a gente tem de bom, olhar para aquilo que a gente pode potencializar na gente. E, gente, a gente nunca vai estar 100% seguro. Quanto mais eu sei, mais dúvida eu tenho. Graças a Deus, né? A maior ignorância é achar que sabe tudo. A maior ignorância é achar que sabe tudo, porque é aquela pessoa que se recusa a aprender, né? E a vida é muito dinâmica, a gente hoje tem quantas e quantas informações vindas de todo e tudo que é lugar. Então, quanto mais eu sei, mais dúvida eu tenho. Essa é uma grande realidade. Eu tenho estudado muito, porque eu estudo muito, porque eu tenho prazer no conhecimento. Essa é uma coisa que eu descobri sobre mim, que eu tenho muita felicidade em ter descoberto, né? O quanto que aprender coisas novas, o quanto que refletir sobre questões mais profundas, o quanto que isso mexe comigo e me faz bem. Então, é uma coisa que eu busco sempre. Eu estou sempre fazendo algum curso, ainda que às vezes não me dedicando da forma como eu gostaria, como é agora. Não tenho tido tanto tempo, mas eu estou sempre me aprimorando. Isso é uma coisa que me preenche e que gera sentido para minha vida. E aí já é assunto para uma outra live, né? A questão do sentido para nossa vida. Voltando para o sentimento de incapacidade, porque senão a gente começa a puxar aqui, ó, e não para nunca mais, a gente fica até amanhã falando. Então, como que a gente pode lidar com isso? Com tudo isso que eu já falei, e lembrando, né, não alimenta uma autocrítica excessiva, cuidado com esse juiz cruel que a gente tem, né, ali habitando e sinalizando cada erro. Entenda que errar faz parte do processo. Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada, tem uma história, né, que diz que ele tentou 700 vezes no mesmo dia fazer uma coisa que não deu certo. 700 vezes. E se ele tivesse desistido porque ele achou que tinha errado e quem erra, vou desistir. Né? Então, é entender que o erro faz parte do processo de aprendizado de todos nós. Né? Errar não é o fim do mundo, errar... E isso não é uma coisa até clichê, né? Errar é humano. Mas é verdade, gente. Isso aí é da vida, né? Não existe aprendizado sem erro, não existe. Então, já entender isso, aceitar o fato da gente ser falho, né? Não ficar nesse perfeccionismo, nessa coisa idealizada, onde a gente cria... uma fantasia de perfeição, um ego ideal de mim, né? Tem uma Adriana perfeita em algum lugar que eu criei, uma personagem, e eu tô sempre buscando ela, e eu não alcanço, né? Eu quero ser aquele ser perfeito que eu criei pra mim. Esquece isso, esquece. Ricardo, a humildade é tudo, querer aprender e sermos melhores, é por isso que estamos assistindo essa live top. É isso aí, Ricardo. Vou sair dessa live renovada. Que bom, Maria. Cris, costumamos ser tão compreensíveis com os outros e tão rigorosos conosco. Com certeza, Cris. Nós somos nossos piores juízes, né? E a gente muitas vezes é bem suave com outras pessoas e com a gente é uma cobrança, é uma autocobrança, é uma exigência, né? Com outras pessoas a gente, não, amiga, tá tudo bem, né? Isso aí acontece. Com a gente é imperdoável. Então, ficar atento a esse tipo de coisa. Deixa eu só dar uma lidinha, mas eu acho que eu já falei tudo que a gente precisava. Enfim, né, eu acho que tudo parte também do autoconhecimento, né? Quando eu falo isso, gente, isso é muito real. A gente não se conhece. A gente não se conhece.
Solange, adoro como fala, como explica e nos faz refletir e arregaçar as mangas para melhorar em diversos aspectos. Gratidão por tanta contribuição, Adriana. Que bom, Solange, eu fico muito feliz sempre com seus feedbacks. Ricardo, precisamos saber perdoar a nós mesmos. Com certeza, Ricardo, é o perdão mais difícil que tem. Maria, verdade. Cris, Ariane, adorei muitos conselhos. Sim, gente, são orientações, né? São coisas para, não são dicas de blogueiragem, são orientações para vocês refletirem, olharem para vocês mesmos, sabe? Ouçam essa live outras vezes. Eu faço isso com vários vídeos que são bacanas para mim. Eu volto neles, porque a gente, quanto mais ouve, a gente vai processando, aquela informação vai entrando, aí você, putz, eu não tinha reparado isso que ela falou. É relevante, não é relevante? Serve pra mim, não serve? Nem tudo serve também. Aquilo que não serve a gente joga fora, mas peguem o que serve, né? Isso é importante também. Gente, eu acho que é isso. Nós já falamos muito. Ariane, ninguém é perfeito, então aceitamos nossos defeitos e aprimorarmos nossos pontos fortes. Perfeito, Ariane, isso é muito importante. Eu sempre penso nisso, né? O quanto que a gente às vezes é equivocado, né? A gente fica querendo melhorar aquilo que a gente tem de ruim e esquece de potencializar o que a gente tem de bom. E lembre-se disso, potencialize aquilo que vocês têm de bom, porque é isso que vai ser um grande diferencial, né? Eu acho que é isso, acho que já deu pra gente mapear bastante, passeamos aí falando sobre insegurança, sobre essa questão da incapacidade, um pouco da nossa história, entender de onde surgiu, entender que hoje nós somos maduros, já somos adultos e já temos que ter mais recursos para lidar com essas situações de desafio que a gente vai ter na vida, não precisa voltar naquela posição infantil de tanto desamparo. Patrícia, como buscar o autoconhecimento? Terapia é o caminho melhor da vida, mas se não for possível, a partir de reflexões, aí busca fontes, busca leituras, vídeos, né? Acessar conteúdos que te ajudem, te levem para uma reflexão. E eu gosto muito da filosofia para isso, por exemplo. Ricardo, precisamos olhar no espelho e falarmos para nós as nossas qualidades boas, os dons que Deus nos deu. Sim, pode ser um caminho, Ricardo. Obrigada. Obrigada a você, Mary, por estar aqui. Rita, live excelente, que bom. Muito obrigada pelas suas palavras, live incrível. Gente, que bom que vocês gostaram tanto. Beijo, Adriana, mas essa live é muito rica. Gente, obrigada. Temos que ter paciência com nós mesmos. Ou se temos. Quantas vezes, né? Gente, obrigada então pela companhia. Foi ótimo, eu também gostei muito. Acho que tem bastante conteúdo. Vou ver, terminando aqui, vou deixar salva lá no YouTube. Então, voltem na live outras vezes, ouçam outras vezes, vão lá processando. Isso também é uma forma de autoconhecimento, quando a gente para refletir, para olhar para as nossas emoções, né? Por que eu estou me sentindo assim? Que sentimento é esse? O que está acontecendo? Que emoção é essa que está em mim? Né? É muito importante que a gente reconheça isso. Kátia, muito obrigada por essa live tão especial. Obrigada, Kátia. Regi, parabéns pela live, maravilhoso. Gente, obrigada. Cris, que ótimo ter conseguido vir hoje. Que bom, Cris. A gente se vê. Tati, obrigada, Maria, por suas palavras. Ótimo, adorei. Obrigada, gente. Obrigada a vocês pela companhia. Também achei maravilhosa. Só lembrando, Deus abençoe todos nós. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada, Ricardo. Semana que vem não vamos ter live de novo. Gente, tá difícil da gente ficar semanal, né? Tenho tido aí... coisas acontecendo na vida, mas semana que vem, como eu falei, minha filha na quarta-feira vai fazer uma cirurgia e aí eu vou ter que estar com ela no hospital quarta e quinta. Infelizmente, só nos vemos daqui a 15 dias, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa noite, uma boa semana e a gente vai se falando aí pelos stories da vida. Beijo, boa noite.